Olá, tudo bem com você? Meu desejo é que Deus fale de forma poderosa ao seu coração. E para tanto gostaria de ler com vocês Romanos capítulo 8, verso 31 e 32, que diz assim: Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como não nos dará também com ele todas as coisas? Momentos de crise todos passam, todos nós passamos por problemas. Cada problema, cada crise, cada sofrimento tem um valor pedagógico, tem um valor de nos ensinar, de nos moldar, de nos tornar pessoas melhores. E claro que ninguém gosta de passar por crise, ainda que saibamos que tem um valor pedagógico que pode nos corrigir, nos ensinar, nos tornar pessoas melhores. Não acordamos, amanhecemos o dia clamando por problemas, clamando por crises. Mas ainda que eu não queira passar por isso, essas coisas vão acontecer. É fato que alguns problemas, algumas crises podem ser evitadas. Uma pessoa, por exemplo, ela pode passar por uma crise financeira porque ela é uma má administradora daquilo que ela ganha, dos seus bens. Então, de repente, ela gasta além do que ela ganha, ela compra coisa demais. Ela gasta com coisas supérfluas e na hora de comprar o essencial, ela não tem. Mas tal pessoa poderia evitar o seu sofrimento. Não é um sofrimento que tem que acontecer na vida dela. Basta ela ser uma boa administradora. Mas, por outro lado, bons administradores dos seus recursos também passam por crises, também passam por problemas. E o momento que estamos vivendo, que estamos atravessando, é a prova disso. E tais crises e tais problemas acontecem em qualquer área da vida. E são situações como essa que são úteis para aguçar a nossa fé, para nos aproximar mais de Deus, para aguçar a nossa confiança no Senhor. E aí vem a importância de um texto como esse que lemos no início. Essa pandemia que tem acometido o mundo, ela colocou o mundo numa grande crise. Porque além da doença, além das mortes, temos uma realidade econômica muito preocupante. Temos pessoas sofrendo com a possibilidade de perder tudo aquilo que juntaram durante toda uma vida. Temos outras pessoas que estão ameaçadas de perder o emprego. Temos outras pessoas que já perderam o emprego. Tem pessoas que estão vivendo o dia a dia sem fazer a menor ideia de como será o amanhã. E desde o momento que o vírus se tornou uma realidade mundial, todos nós fomos obrigados a viver um isolamento na ânsia de preservação da vida. Inicialmente, alguns não entenderam, encararam isso como férias. Alguns ainda têm encarado isso como férias. Isso só piora a situação. Outros, mais conscientes, têm feito a coisa certa, têm seguido tudo à risca. Por outro lado, o isolamento tem colocado famílias inteiras em conflitos. Famílias que estão vivendo o isolamento, mas elas estão vivendo o isolamento do isolamento. Elas estão dentro de casas isoladas do mundo, mas ao mesmo tempo elas estão isoladas uns dos outros. Famílias inteiras que estão se refugiando na internet, que não interagem uns com os outros, que não participam na vida um do outro. É o isolamento do isolamento. Eu sei que é difícil passar por tudo isso e faltar o dinheiro no bolso, faltar o recurso. Mas se você adentrar em um mundo de crise pessoal, uma crise com as pessoas da sua casa, se você passar a viver de contendas, de brigas, desentendimentos, em que isso vai melhorar? Em que você se isolar dos seus ajuda a resolver esse problema? Penso que se vivemos o isolamento do isolamento, nos isolarmos dos nossos entes, da nossa esposa, do marido, dos filhos, tudo isso só piora a situação. Antes, vivíamos nos cobrando para manter a família unida, para manter o casamento bem, para influenciar os nossos filhos no caminho de Deus,
Muitas vezes reclamávamos de que a correria da vida dificultava de darmos essa atenção para os nossos familiares. Então nós fomos colocados numa condição de pouca atividade. E parece que as coisas só têm piorado, porque temos tanto tempo uns com os outros e um tempo mal aproveitado, mal utilizado, um tempo de desgaste, de brigas e contendas. E alguns dizem que se tivesse de parar tudo para viver o isolamento, mas com dinheiro no bolso, essa pessoa estaria em paz, estaria tranquila, ela estaria bem na sua casa. Será mesmo? Porque se isso fosse verdade, os ricos seriam as pessoas mais felizes da terra. Os ricos teriam a família mais harmoniosa, teriam os filhos mais exemplares, teriam o casamento mais estruturado, teriam uma relação com Deus impecável. Mas nunca foi o dinheiro a solução para a vida. O dinheiro não resolve tudo. O dinheiro resolve muita coisa, mas não resolve tudo. Aliás, o dinheiro até salva vidas. Mas ele não resolve a vida como um todo. Porque a vida ela é muito mais complexa. Para que o dinheiro tenha o poder de resolver todas as coisas. Ele até soluciona problemas momentâneos. Mas a complexidade do viver não é o dinheiro que resolve. Dinheiro nunca comprou a obediência dos filhos. O dinheiro nunca comprou o amor entre os casais. O dinheiro nunca atraiu os verdadeiros amigos. E nem mesmo conseguiu garantir 100% a saúde. O dinheiro nunca comprou um pedacinho do céu. Claro que não estamos aqui diminuindo a importância do dinheiro. Ele é importante por muitas razões, mas o dinheiro não é a essência da vida. Então, você dizer que se tivesse de viver isolado, mas com dinheiro você estaria bem, isso não faz jus à realidade. Aliás, isso faz parte do mundo da fantasia. Eu também queria estar isolado e com muito dinheiro no bolso. Eu queria apenas pegar o telefone, fazer algumas ligações e solicitar os bens que eu tanto preciso, que eu necessito. Mas talvez essa é a realidade de poucos, porque a maioria estão na mesma situação que eu e você estamos. A maioria estão isolados, estão sem tantos recursos, estão esperando por dias melhores. Contudo, eu não posso permitir que tal realidade destrua o bem mais precioso que Deus confiou a mim, que é a minha família. Eu não posso permitir que o isolamento me distancie, me afaste mais da minha esposa, dos meus filhos. Portanto, estejam juntos, mas não juntos porque estão debaixo do mesmo teto. Estejam juntos na vida uns dos outros. Um segundo ponto que eu quero destacar tem a ver com o depois disso tudo. Quando tudo isso passar. Quando você olha para a história da humanidade, para a história do mundo, o mundo já vivenciou muitas crises. O mundo já passou, inclusive, por crises pandêmicas. O mundo passou por perseguição religiosa, que chegou a gerar mortes. O mundo já passou por crises econômicas, por crises de ideologia que também gerou perseguições. E algumas dessas crises geraram um mal grande ou pequeno, mas o mundo já passou por tudo isso antes. Muitas pessoas morreram pela perseguição, outras morreram pelo próprio suicídio, porque não suportavam tanta dor. Existem pessoas que perderam tudo por conta das crises. E elas se colocaram numa existência caótica de vícios. Foram degradando a própria vida, arruinaram os seus casamentos, arruinaram as relações com os filhos. Pessoas que perderam a fé em meio ao caos do mundo, perderam o respeito de todos. E isso já se repetiu muito na história, seja em grande ou pequena escala. E uma pandemia como essas que temos vivido também irá gerar resultados semelhantes. Também vai fazer com que pessoas percam tudo.
percam o respeito, o amor da família, os vínculos, os laços, bens. Mas a história também conta sobre pessoas que passaram por crises mundiais. E essas pessoas saíram mais fortes, saíram mais preparadas para os desafios da vida, saíram com boas ideias, saíram com a família fortalecida, elas saíram da crise diferente de quando entraram. Então, como estará você depois que essa crise passar? Como é que você vai sair dela? Vai sair dessa crise como um homem fortalecido, como uma mulher fortalecida? Sairá para recomeçar, para reconstruir, para dar a volta por cima? Ou você sairá como um derrotado, sem respeito dos seus, talvez com um casamento frustrado, sem amor, porque não souberam passar por tudo isso com paciência, temor, fé, porque não souberam perseverar diante dessa situação? Ninguém quer passar por isso, mas nós estamos a passar. E não há nada que eu e você possamos fazer para reverter essa situação. Além de confiar em Deus primeiramente, e naqueles que estão sendo usados por Deus, que estão buscando a solução. E enquanto isso, temos que saber passar por tudo isso, pelos problemas. Temos que aceitar que o mundo está assim. E se permita ser melhor em meio a tudo isso. Se aprimore, cresça. Porque tudo isso vai passar. É certo que isso vai passar. E sairemos de nossas casas de mãos dadas, marido e mulher, pais e filhos, famílias que foram forjadas e fortalecidas. Ou talvez alguns saiam, cada um para um lado, sem respeito, sem amor, sem desejo de estarem juntos, de continuarem. Alguns até permanecerão juntos, mas com as lembranças do que ouviram no momento que estavam vivendo o isolamento, do que tiveram que suportar um ao lado do outro, se machucando. Alguns permanecerão juntos, mas com feridas, com mágoas que foram adquiridas durante o isolamento. Quem será você depois disso tudo? Onde estará? E como você estará? E uma outra coisa importante nesse isolamento é que uma crise como essa, um sofrimento como esse, tudo isso nos permite nos aproximarmos mais de Deus. Sabemos que momentos de sofrimento oferecem uma outra coisa importante que podemos aprender nesse momento de isolamento, é que toda crise e problema é uma oportunidade de nos aproximarmos mais de Deus. Sabemos que o sofrimento, ele nos dá essa oportunidade, a oportunidade de se achegar a Deus. Isso também tem ocorrido em toda a história da igreja. Desde o primeiro momento que a igreja surgiu, até aproximadamente cerca do século IV, que os cristãos foram perseguidos com ameaças de morte. Existia em Roma o seguinte brado: os cristãos aos leões. Os cristãos, eles eram odiados, eles eram culpados de tantas coisas que eles sequer tinham cometidos. E eles estavam juntos, perseverando na oração, perseverando na palavra de Deus, perseverando no conhecimento, na intimidade com Deus. Eles puderam desenvolver uma linda comunhão com Deus. É claro que o nosso contexto é outro, mas nós também estamos sofrendo. E todos nós temos uma excelente oportunidade para desenvolvermos uma linda comunhão com Deus. E esse isolamento, ele nos coloca também em outra condição, a de atravessarmos um deserto. E deserto, ele tem diversas conotações, e uma delas é que o deserto é o lugar de poder ouvir a voz de Deus. Muitos são os personagens nas Escrituras Sagradas que foram levados ao deserto para ouvir Deus falar com eles. E sabemos que podemos atravessar um deserto ainda que estejamos cercados de pessoas. Nem todo deserto é um deserto de areia, é um deserto de solidão. Você pode atravessar um deserto repleto de pessoas do seu lado. Em plena cidade está vivendo um deserto. Mas se você entende que deserto é lugar para Deus falar com você, para Deus falar comigo, a pergunta é: o que Deus tem falado com você?
durante esse isolamento? Nesses dias de isolamento, você tem ouvido a voz de Deus? E por que Deus precisa do deserto para falar com a gente? Deus não precisa de deserto. Eu preciso do deserto. É você que precisa do deserto. Porque deserto é lugar de silêncio. E às vezes precisamos do deserto para não ouvir barulhos, outras vozes, para não confundirmos com a voz de Deus. Deus deseja falar com você nesse momento em que tudo está parado, nesse momento de isolamento. Ou será que você é daqueles que só enxerga o problema e acredita que vai perecer? E acredita que vai terminar tudo ruim? E aí chegamos ao nosso texto base, Romanos capítulo 8. O versículo 31 diz: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E Paulo começa então este verso com duas perguntas. A primeira, que diremos, pois, a estas coisas? E que coisas são essas que Paulo está se referindo? E se você ler os versos anteriores, Paulo ele vai falar sobre a importância de perseverar em Cristo com paciência. Paulo diz que as aflições do tempo presente não se pode comparar com a glória que há de ser revelada. Paulo diz que não sabemos orar como convém e por isso o Espírito Santo intercede por todos nós. Paulo também vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo está no capítulo 8 de Romanos. E tudo isso está dentro de um contexto de sofrimento, de crise, de dificuldades, de situações que pode colocar a pessoa em dúvida. Mas Paulo, ele vai dar as garantias. Ele diz, ainda que você não saiba orar como convém, o Espírito Santo é aquele que intercede por você. Você está passando por uma aflição no tempo presente, mas esta aflição não se pode comparar com a glória que há de ser revelada. Todas as coisas cooperam para o bem, inclusive as coisas ruins, os problemas, os sofrimentos, as pandemias, o isolamento. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. E um isolamento como esse, de alguma forma, Deus está usando tudo isso para contribuir para o teu bem. A segunda pergunta de Paulo é: se Deus é por nós, quem será contra nós? A frase termina com uma pergunta: quem será contra nós? E certamente você pode responder muitas coisas. A morte, a doença, o desemprego, a crise financeira, a separação, os conflitos familiares, as perseguições e tantas outras coisas maiores ou menores. Então, já sabemos que coisas diversas podem ser contra nossas vidas. A reflexão, portanto, é se tais coisas podem ou não nos derrotar. Se tais coisas têm esse poder de destruir as nossas vidas. E claro que você sabe, tais coisas sim podem nos derrotar. Tais coisas sim podem destruir as nossas vidas. E é por isso que nós temos que refletir na primeira parte do texto. Se Deus é por nós. E perceba que a frase começa com uma conjunção, se. E aí vem a pergunta, será que Deus é por nós? Porque se Ele for por nós, ninguém pode ser contra a minha vida, ninguém pode ser contra a sua vida. Mas Paulo inicia a frase, se. E a frase de Paulo, ela admite que Deus existe. Ela admite que Deus é o Todo-Poderoso. Ela admite que ninguém pode derrotar a Deus. O que precisamos responder é se Deus é por nós. Você crê que Deus é pela sua vida? Você crê que Deus é por você? Ou você tem dúvida que Deus é pela sua vida? Muitas pessoas, quando chegam neste verso, elas costumam levantar a seguinte dúvida: mas será que eu estou merecendo que Deus seja por mim? E eu tenho uma notícia ruim e uma notícia boa. A notícia ruim é que eu e você não merecemos que Deus seja por nossas vidas. Mas a notícia boa é que se você ler todo este capítulo, você vai descobrir que todos os benefícios que estão retratados aqui
é tudo pela graça de Deus em nossas vidas. Eu não mereço nada, você não merece nada, mas é pela graça que Ele garante que Ele será por mim, que Ele será por você. E para dissipar todas as dúvidas, Paulo fala então no verso 32, aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com Ele todas as coisas? Será que cabe mais alguma pergunta aqui? Deus entregou seu próprio Filho para morrer por todos nós. O amor de Deus é tão grande por nossas vidas, que Ele suportou ver o seu Filho na cruz, morrer na cruz sem merecer, quando quem merecia era eu, você, todos nós, para que todos nós pudéssemos ter acesso à presença dEle, poder ter a chance de viver eternamente com Ele. E uma vez que Deus fez tudo isso, você ainda tem dúvida que Deus é por você? Então, temos a certeza de que Deus é por nós. Não tem morte, não tem doença, não tem desemprego, não tem crise financeira, não tem separação, não tem conflitos familiares, não tem perseguição, não tem qualquer outra coisa que pode nos derrotar. Porque para tais coisas nos derrotar, vai ter que passar por Deus, vai ter que derrotar primeiro Deus. E não há nada nesta vida, neste mundo, no universo que possa derrotar Deus. Eu sei que está difícil para muita gente. Eu sei que as dúvidas são diversas. Eu sei que estamos com medo, estamos assustados. Sei que estamos angustiados. Mas esse deserto, esse isolamento, ele serve para nos aproximar de Deus. Ele serve para nos levar a uma relação mais íntima com Deus. Ele nos permite ouvir a voz de Deus. E eu não tenho dúvida que Deus quer falar com você de muitas formas durante esse isolamento. Mas uma coisa Deus está falando com você agora. Ele é por você. Ele é por sua vida. Então, quando a dúvida, quando o medo, quando a angústia bater na porta do seu coração, com muita convicção diga: Deus é por mim e nada pode ser contra mim. Eu não sei do amanhã, eu não sei se as coisas ficarão mais difíceis, mas eu sei que Deus é por nossas vidas, eu sei que Deus é por mim, eu sei que Deus é por você. Eu sei que a mão de Deus está sobre as nossas vidas. Portanto, confie nele. Se apegue a Deus e sabe que Deus é por você. Logo, glorifique a Deus. Estamos atravessando o deserto. Estamos vivendo em isolamento. Mas o Senhor é pelas nossas vidas. E quando Paulo escreveu essas palavras, a situação não estava fácil. A situação estava difícil. Mas Paulo vivia na certeza que se Deus é por nós, ninguém, nada será contra nós. Os problemas vão surgir, vão se levantar, vão nos ameaçar. Mas aquele que confia em Deus verá a mão poderosa de Deus agindo na sua vida. Então alegre o seu coração, porque Deus é pela sua vida. Que Deus te abençoe de forma poderosa. Creia nele, confie nele, porque veremos a mão de Deus abençoando e cuidando das nossas vidas. Deus te abençoe.